A negação da proposição se chove, então faz frio em Santa Rosa é: quando nós temos questões de negação ou equivalência, a primeira coisa é identificar o conectivo. Conectivo aqui é um se então, nós temos uma condicional, nós já marcamos o condicional, escrevemos a proposição se P então Q. A negação dessa proposição, ela vai ser P e não Q, você vai manter a primeira parte e vai negar apenas a segunda. Então, dentro das tuas alternativas, você já vai procurar isso aqui, ó. Primeira coisa, se vai virar um I, você vai vir nas alternativas e vai procurar onde tem um I. Tem um I aqui, aqui e só. Só tem essas duas opções como opções que podem ser corretas, ou a letra A ou a letra C. Agora, de forma prática, você remove o se então, ele deixa de existir, adiciona o I aqui, ficou chove e, negando a proposição da frente, não faz frio em Santa Rosa. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Dois funcionários de uma faculdade discutiam a possibilidade de remodelação de uma sala de arquivo. Um deles disse: se não comprarmos novas estantes, então não poderemos aceitar novos arquivos. A proposição equivalente à fala desse funcionário é. Então, nesse caso, nós queremos a proposição equivalente. Como queremos a equivalência, temos que olhar qual é o conectivo. O conectivo aqui é um condicional e a condicional, se então, ele admite duas formas de equivalência. Ou você faz uma contrapositiva, que é quando você nega ambas as proposições e inverte a ordem, ou você tem aí uma disjuntiva, onde você nega a primeira parte e troca o sim então pelo ou. No nosso caso, nós vamos fazer aqui uma contrapositiva. Então, para fazer uma contrapositiva, o que nós vamos fazer? Nós vamos negar essas proposições, tanto essa quanto essa, e vamos inverter a ordem. Essa proposição vai vir aqui para frente e essa daqui vai passar para depois. Só que antes de fazer a inversão, nós vamos precisar fazer a negação. Então, negando essa proposição, é só tirar esse não. Então, nós vamos tirar esse não aqui e vamos tirar esse não. E vamos inverter a ordem. Então, vamos ficar com a proposição do tipo. Vai ter o se então vai continuar. Se poderemos aceitar novos arquivos, né? Se pudermos, né? No caso, se pudermos aceitar novos arquivos, então nós vamos ficar com essa proposição aqui. Então, terão sido compradas novas estantes. Quando acontece aqui essa inversão, nós temos a adequação do tempo verbal para que a frase fique correta. No caso, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Em uma sorveteria, um cliente declara: se eu não comer sorvete de baunilha, então não comerei de flocos, mas comerei de chocolate. Assinale a alternativa que faz com que a declaração do cliente seja falsa. Então, nós temos uma proposição composta do tipo condicional. Então, se temos uma proposição do tipo condicional, quando é que nós temos um condicional falso? O condicional será falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Então, já garanto que ele não vai comer sorvete de baunilha. Então, as três primeiras opções já estão erradas. Ele não vai comer sorvete de baunilha. Agora, nós vamos trabalhar para descobrir se ele vai comer ou não o sorvete de chocolate. Como nós temos aqui uma proposição composta, e essa proposição composta ela tem que ser falsa, vamos colocar que ela tem que ser falsa. Aqui nós temos uma proposição verdadeira. Como eu tenho uma proposição composta falsa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a negação dessa proposição para que ela se torne verdadeira. Aqui eu tenho uma conjunção, nós temos um I, então a minha proposição composta aqui é P e Q, onde nós vamos fazer a negação dessa proposição e ela vai passar a ser não P ou não Q. Então, fazendo a negação, nós vamos ficar com comerei sorvete de flocos, esse não vai deixar de existir, vai ficar comerei de flocos, né? Eu comerei o sorvete de flocos. O I vai deixar de existir também, vai passar a ser o nosso ou não comerei de chocolate. Então, encontramos aqui que ele não vai comer o sorvete de chocolate. Aqui nós temos uma proposição que deve ser verdadeira para que eu tenha a minha proposição composta verdadeira. Então, a alternativa correta dessa questão será a letra D. Considerando N como o conjunto dos números naturais, Z como o conjunto dos números inteiros, Q como o conjunto dos números racionais, R como o conjunto dos números reais e X de C como complementar do conjunto X, julgue o item acerca dos conjuntos numéricos, de suas operações, propriedades e aplicações, das operações com conjuntos e da compreensão da estrutura lógica e dos respectivos diagramas. É correto afirmar que o diagrama a seguir representa corretamente a afirmação: se não é um número real, então não é um número natural. Então, nós temos aqui um diagrama e esse diagrama nós vamos avaliá-lo. Nós temos a proposição: se não é um número real, então não é um número natural. E eu vou aplicar aqui uma equivalência. Essa equivalência que eu vou fazer, ela chama contrapositiva. Nós temos uma proposição do tipo se P, então Q.
e nós vamos transformar aqui em não que, então não P. Nós vamos negar ambas as proposições e inverter a ordem. No caso, eu vou ficar, se é um número natural, então é um número real. Esse não aqui ele vai deixar de existir, a proposição foi para frente, e esse não aqui também vai deixar de existir, a proposição foi para o final. Só que essa proposição ela pode ser escrita de tal forma: todo número natural, todo número natural é um número real. Então, se é um número natural, consequentemente ele vai ser um número real. E o que ele está dizendo aqui? É correto afirmar que o diagrama a seguir representa corretamente a afirmação. Se não é um número real, então não é um número natural. Isso aqui vai estar correto, porque se não for um número real, ele vai estar aqui fora. Pode ser qualquer outro tipo de número, né? Outro conjunto numérico, e estaria fora. Para que ele seja um número natural, ele tem que estar dentro do conjunto dos números reais, porque todo número natural é um número real. Logo, se ele não for um número real, nunca será um número natural, e o que ele está afirmando aqui está correto, o item é certo, pode marcar sem medo. Assinale a alternativa que apresenta a negação lógica da proposição. Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã. Nós temos uma proposição composta. A primeira coisa na proposição composta é observar qual é o conectivo. O conectivo aqui é o i, então nós temos uma proposição do tipo P e Q. Temos uma conjunção. Para fazer a negação dessa proposição, nós vamos ficar com não P ou não Q. De forma prática, tiramos esse i, colocamos um ou e negamos ambas as proposições. Então, os 50 primeiros não serão atendidos hoje, ou os demais não devem retornar de manhã. A alternativa correta dessa questão será aqui a letra A. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição? Se precisamos ser fortes, então vamos nos preparar melhor. Aqui nós temos uma proposição do tipo condicional. Então, é importante que você saiba identificar o conectivo. Primeira coisa em equivalência e negação é identificar o conectivo. Identifiquei o conectivo. Tem uma proposição se P, então que ela admite dois tipos de equivalência. Ou pela disjuntiva, que vai ficar não P ou Q, ou pela contrapositiva, que vai ficar não Q, então não P. A gente vai negar ambas as proposições e inverter a ordem. Aí o que você vai fazer agora? Você vai olhar nas alternativas. Nas alternativas, todas as respostas são do tipo condicional. Então significa que ele usou aqui uma contrapositiva. Nós vamos negar essas duas proposições e inverter a sua ordem. Então, negando aqui, a primeira coisa, se eu sei que vai inverter a ordem, eu já sei que tem que ser se vamos nos preparar melhor. Então, se não vamos nos preparar melhor, vamos encontrar aqui duas opções de não vamos nos preparar melhor. Então, eu já sei que vai ser ou a letra B ou a letra C. Agora, a gente vai fazer negação da parte precisamos ser fortes. E aí, nós vamos ficar com não precisamos ser fortes. A alternativa correta da questão, letra C. Se não vamos nos preparar melhor, então não precisamos ser fortes. No que se refere a estruturas lógicas, julgue o item. As frases se dirigir não beba e se beber não dirija são logicamente equivalentes. Aqui nós temos uma frase que é do tipo condicional. É uma frase do tipo se P, então que. Por mais que ele tenha omitido aqui o então, nós temos uma condicional. Então, para fazer a equivalência, a condicional ela admite dois tipos de equivalência, ou pela disjuntiva, que seria não P ou Q, ou pela contrapositiva, onde você vai negar ambas as proposições e inverter a sua ordem. Então, nós vamos fazer a negação, vai ficar se, negando aqui não beba, no caso vai ficar beber. Se beber, então, pode ser omitido, no caso a questão omitiu o então, mas é uma condicional, então não dirija. Então, ele faz certinho aqui, ó, a equivalência, então esse é um item que é considerado correto, é um item certo. No que se refere a estruturas lógicas, julgue o item. Negar a frase se beber não dirija é logicamente equivalente a afirmar bebeu e dirigiu. Olha só, como que a gente faz a negação? Primeiro que nós temos um condicional. Nós temos uma proposição do tipo se P, então que. Então, para fazer a negação dessa proposição, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a primeira parte e negar a segunda parte. Então, aqui a gente vai tirar esse se, vai aparecer um i aqui, certo? Só que esse não vai sair, para poder a gente fazer a negação da proposição que. Então, vai ficar beba, né? Beba e dirija, na verdade, vai ficar beba e dirija. É logicamente equivalente a dizer bebeu e dirigiu. Aqui tem a questão do tempo verbal, mas ainda assim é um item que é o item considerado correto, certo?
Meu pai chegou em casa e disse: meu trabalho é desafiante e requer inteligência e não é desgastante. Uma afirmação que corresponde à negação lógica dessa afirmação é... Então aqui nós vamos considerar como uma proposição P. Aqui o meu conectivo é o I, nós queremos a negação. Primeiro identificar esses conectivos que tem na tua proposição. Conectivo I, aqui o requer inteligência eu vou chamar de proposição Q. E essa daqui, ó, aqui eu tenho conectivo I novamente. E não é desgastante, eu vou considerar como minha proposição R. Então, eu tenho aí uma proposição composta formada por P, e Q e R. Para fazer a negação da minha conjunção, eu vou fazer o seguinte, eu vou negar as proposições e inverter esse conectivo de I para OU. Vai ficar não P, ou não Q, ou não R. Aí a gente vai fazer de forma prática aqui dentro do próprio texto. Os nossos I vão virar OU, então eu já sei que vai virar OU aqui e aqui. Então, vou olhar no texto onde tem OU e OU. Tem que ter dois OUs. Se tiver I, você já pode eliminar. Aqui tem um I, podemos eliminar. E nós vamos ter aqui, ó, OU também nessas duas opções. Então, já sei que ou pode ser a E, ou a D, ou a A. Fazendo a negação aqui do meu trabalho é desafiante, a gente vai colocar um não. Então, vai ficar meu trabalho não é desafiante. Vamos procurar onde tem o não. Na letra A e na letra D tem o não. Aqui ele não colocou, está fora. Então, agora eu só tenho duas alternativas. Ou requer inteligência. Aqui, vamos colocar aqui um não também. Ou não requer inteligência. Olha que aparece o não. Esse aqui ele não negou. E o último, como a gente vai fazer a negação dessa proposição, essa proposição já tem um não. Então, quando a gente faz a negação dela, ele sai. Note que vai ficar certinho aqui a letra A. A gente vai ter aqui, ó, ou, aqui vai ter um ou, esse não vai sair, aqui vai aparecer um não, e aqui também vai aparecer um não. Então, a frase vai ficar, meu trabalho não é desafiante, ou não requer inteligência, ou é desgastante. A alternativa correta da questão, letra A. Aqui ele me dá uma proposição, certo? Uma proposição grande, né? Formada por conectivo aqui da conjunção e disjunção. E ele pergunta uma frase logicamente equivalente à frase dada. Então, temos a frase dada, que é essa daqui, e nós vamos aplicar uma propriedade chamada distributiva, tá? Eu vou representar essas proposições por letras para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, calça preta, eu vou chamar de proposição P. Aqui é o meu conectivo I, camisa listrada, proposição Q. Eu já usei aqui calça preta, proposição P, ele volta a ser colocado aqui. Aqui nós temos um OU, aqui nós temos um I e aqui temos uma proposição R. Até aqui, a referência é sobre calça preta. Depois nós vamos ter referência sobre calça branca. Então, aqui vai ser outra parte que também vai ter distributiva. Mas primeiro a gente vai fazer essa daqui. Aqui eu tenho P e Q ou P e R. Como é que a gente pode representar? Podemos representar como P e Q ou R. Então, exatamente aqui a nossa distributiva da conjunção. Então, ele fez a distributiva, a gente vai voltar antes da distributiva. Aqui nós temos um OU, vamos colocar ele aqui. Agora a gente vai fazer calça branca, eu vou chamar de proposição T. Camisa listrada preta, eu vou chamar de J. E camisa listrada, eu vou chamar de M. Então, aqui eu tenho T, quase que eu coloco aqui um J também. T e J ou M. Agora a gente escreve essa frase, tá? De acordo com cada proposição que a gente colocou aqui na letra e vai encontrar a seguinte frase. Vamos lá. Proposição P. Quem é a minha proposição P? Calça preta. Vamos ver. Calça preta. Aqui o conectivo que vai ser o I. Colocamos o I. Quem é a minha proposição Q? Camisa listrada. Escrevo camisa listrada. Aqui vai ter um OU. Camisa lisa branca, que é a minha proposição R. Está aqui ela. Vou colocar aqui camisa lisa branca. Aqui é o OU que vai ligar essas duas distributivas, distributiva de um lado e distributiva do outro. Calça branca, aqui o meu conectivo I, camisa lisa preta, J, aqui o meu OU, camisa listrada. Encontrei minha proposição feita aqui a equivalência, utilizando a propriedade distributiva na letra E.